No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Bom dia, eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O desemprego atinge mais de 10 milhões de brasileiros. Destes, segundo o IBGE, 3 milhões procuram emprego há mais de 2 anos. O assunto de hoje é mobilidade urbana e desemprego. Participam Mariana Abrantes, professora da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole. Ela pesquisa também na área de geoprocessamento e as desigualdades socioespaciais relacionadas ao transporte público. Guilherme Lamana, graduado em Gestão de Políticas Públicas na Universidade de São Paulo, analista de projetos sociais no Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável. Ele representa a sociedade civil na Comissão Municipal para o Desenvolvimento Sustentável de São Paulo. Bom dia, Mariana. Seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada pela oportunidade. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Acho que vai ser ótima essa conversa. A co-apresentação do programa é de Franklin Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo, direto de Nova York, com Mayra Lopes, da Rádio ONU. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Mariana. Bom dia, Guilherme. Bom dia, você que está em sintonia aqui com o Brasil ODS na Rádio Brasil Atual. Os destaques da semana ou o destaque da semana, Franklin Lopes? Então, Joel, antes de falar do destaque da semana, eu queria dar uma complementação a respeito dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Nós vamos destacar 2 objetivos hoje. O objetivo de número 8, que é trabalho decente e crescimento econômico, e que visa promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e também sustentável. Emprego pleno e produtivo e um trabalho decente para todos. E também o ODS 11, né? Cidades e Comunidades Sustentáveis, que visa tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Acrescentando ainda que ODS significa Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, tá? Que são parte da Agenda 2030 da ONU, por um pacto global por um mundo mais justo e sustentável. E dada essa informação importante, vem agora o destaque da semana. O destaque da semana, João, não poderia ser outro. O destaque da semana é o Tchutchuca do Centrão, né? Eu acho que o presidente da República não tinha um apelido, né? Os presidentes recebem um apelido, ele não tinha um apelido, né? Era um teflon, nada grudava nele, mas acho que esse Tchutchuca do Centrão veio para ficar, né? Esse apelido que foi dado por um youtuber, né? Que teve um entreveiro, ele queria queria tirar o celular do rapaz que estava fazendo um vídeo, né? Um rapaz que é bolsonarista, inclusive, né? E aí ele nervoso falou, você é o Tchutchuca do Centrão. E esse termo, né, Tchutchuca do Centrão, isso viralizou, os grandes jornais, grandes publicações do mundo todo publicaram isso, né? Tiveram uma dificuldade de traduzir, né? O que é o Tchutchuca do Centrão, né? Quer dizer, que é o termo que vem da banda lá do Bonde do Tigrão, né? Um funk que ficou famoso há uns anos atrás, né? E aí, o curioso é que não é a primeira pessoa do governo que é chamado de Tchutchuca, né? Há uns 2 anos atrás, o ministro Paulo Guedes foi chamado pelo deputado do Paraná, o Zeca Dirceu, de Tchutchuca também, né? Que ele era um tigrão com os idosos, com os aposentados, as pessoas com deficiência, e que realmente eram assim, bastante doces, né? Um gatinho miando suave, né? Com as elites do Brasil, né? Então, né? Acho que esse Tchutchuca do Centrão veio para ficar, né? E colou, né? Agora o apelido que está no presidente da República, né? Esse apelido veio um pouco descontrair esse ambiente que está no país de polarização, né? Nós precisamos um pouco de alegria. É verdade. Você que tem aí a contagem regressiva, quanto 6 domingos para as eleições. 6 domingos. E está aí um pouco para a gente sorrir num Brasil da desigualdade, no Brasil da pandemia. Do Tchutchuca do Centrão. O Tchutchuca do Centrão, para nos deixarmos rir um pouco. Na verdade, nós vamos rir de nós mesmos, mas tudo bem.
Olha, o Brasil, como eu disse no início do programa, tem mais de 10 milhões de desempregados. Desses quase 3 milhões estão desocupados há menos de 3 anos, né? Nossa, é um dado... E agora com a pandemia. Como reverter isso, Guilherme? Levando em consideração que nós vivemos numa época pandêmica, né? Ótimo, João. Acho que é uma ótima questão para a gente começar, né? Porque a gente fala hoje do desemprego, né? Não é um caso recente, já vem passando aí de alguns anos. Já enfrentava um pouco disso e a pandemia, né? Ela acirrou um pouco mais, né? Hoje a gente vem até ter um movimento ali de retorno, né? Após ali um período de maior acirramento do distanciamento social, mas ainda tem muito a se caminhar, né? Eu acho que esse é um dos grandes pontos que a gente tem que se conversar e trabalhar hoje. Hoje ainda faltam chegar às oportunidades e trabalhar um pouco ainda a formação, por exemplo, né, de algumas pessoas dentro da nossa sociedade. Ainda é um grande problema para a gente, né? A gente sabe que a gente tem um nível de desemprego muito grande, como também a gente tem notícias que trazem que alguns empregos ainda não são preenchidos porque faltam qualificação, falta formação. E não falta pessoas procurando qualificação, né? Então falta essa conexão. Então a gente tem um grande problema e eu acredito que hoje diversas organizações e até governos têm se preocupado um pouco com isso. Mas a gente sabe, a gente começou falando um pouco aí do destaque da semana, a gente que sabe quem vai vir hoje, quem vai ser elegido aqui, né, 6 domingos ou um pouco mais, né, pensando em um segundo turno, tem que se preocupar na formação hoje da nossa sociedade, nessa conexão de oportunidades, que ainda caminha bastante para a gente conseguir realmente diminuir esse desemprego, que ainda é alto, mesmo tendo uma queda aí recentemente. Mariana, como é que você vê esse cenário na perspectiva da mobilidade? Você que é uma especialista no assunto. O sistema de transporte, ele poderia ajudar a amenizar essa desigualdade que já está tão estruturada socioespacialmente nas cidades, né? Porque isso, com o passar de muitos anos, a gente tem uma situação onde tem muito investimento nas partes mais centrais das cidades, isso acontece em São Paulo, mas acontece em outras cidades do Brasil, né? E o que acaba com que as pessoas de baixa renda não consigam morar, porque essas partes são valorizadas, então o valor das propriedades fica muito alto, e os mais pobres vão morar nas áreas mais distantes. O transporte poderia ajudar a amenizar isso, né, que é um efeito de longo prazo muito difícil de lidar, mas o que acontece em muitas cidades, São Paulo especialmente, é que a gente acaba fazendo com que seja mais uma barreira, né? Então as pessoas acabam tendo que pegar ônibus lotado, muitas vezes fazer várias transferências em longos tempos de viagem, que chegam até 2h30 para cada trecho, né, para ir e para voltar. Se você parar para pensar, digamos assim, que fosse um trabalho aí, carteira assinada, né, 8 horas, mais 1 hora de almoço, 9 horas, 5 horas para se deslocar, o quanto que sobra, né, para as pessoas conseguirem investir em estudo, em cuidado dos filhos, em tudo aquilo que é necessário para eles conseguirem superar essa situação aí de pobreza. Sobra muito pouco, né? E em termos de custos, a gente também penaliza, né? A gente tem estudos que mostram, por exemplo, que a tarifa em Nova York, existe uma integração tarifária, que a gente chama. Então, a pessoa pega um ônibus e ela pode mudar para o metrô, para um transporte de massa de melhor qualidade, de maior rapidez, de maior eficiência, sem ter que pagar mais. Aqui, não. Então, se ele quer sair do ônibus lotado e pegar um metrô para diminuir um pouquinho esse tempo de viagem, melhorar um pouquinho o conforto dele na viagem, ele tem que pagar mais, o que vai fazer com que chegue até mais ou menos 30%, né? Chega a atingir um número mais claro, é 25% da renda que ele tem para gastar com essa locomoção para chegar no trabalho, para conseguir aí se virar. Então, a gente tem uma situação muito difícil, né? Que a gente tem uma dificuldade real de acesso a oportunidades, em termos de número de oportunidades, e uma dificuldade relacionada à nossa estrutura socioespacial, que muitas vezes aí ainda é prejudicada pela nossa condição aí no sistema de transporte. Guilherme, eu queria explorar um pouco mais o que você disse. Você falou que tem vagas no mercado de trabalho que não são preenchidas porque as pessoas não estão capacitadas, né? Que políticas públicas seriam necessárias para preencher essas vagas, tá? E evitar que o desemprego aumente, né? E tem, por exemplo, tem mais de 2 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas que há 2 anos não conseguem uma vaga no mercado de trabalho.
Com certeza. Acho que um primeiro ponto é trabalhar com essa questão do desemprego. A gente tem pessoas hoje que já estão procurando aí há um bom tempo, como você trouxe ali, vagas, e eles não encontram. Então, a gente precisa hoje de uma política pública que atue com promoção de empregos, né, atue ali com promoção, né, de mais oportunidades a essas pessoas também. E até que compile oportunidades. A gente sabe que alguns lugares têm, e muitas vezes, né, não chegam em certas pessoas. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é trabalhar um pouco nessa formação, que é fundamental hoje, né? E a gente tem políticas públicas que atuam nessa formação profissional, técnica, mas que não chegam na população que realmente precisa. Então, esse é um grande ponto, um grande problema que a gente tem na nossa desigualdade social hoje, né? Então, muitas vezes, algumas classes não têm acesso a oportunidades, não têm acesso às informações, que acabam deixando para outras pessoas que muitas vezes têm condições de se formar, que têm condições de acesso a muitos lugares, né? A gente ainda tem universidades que ainda, né, mesmo com um grande avanço, né, da lei de cotas, eu sou uma dessas pessoas que vim de escolas públicas dentro da lei de cotas e sei como isso foi diferencial na minha vida, mas muitas outras pessoas ali no meu meio não tiveram acesso a isso ou conheceram. Eu lembro que quando eu entrei na USP, perguntavam para mim, a Universidade de São Paulo é paga? Eu ficava, acho que era a maior dúvida que eu ficava assim, nossa, como assim? As pessoas não sabem, né? Que é pública e ela não é paga. Então, a gente precisa chegar nessa... É paga pelo contribuinte. É paga pelo contribuinte. A gente não, né, no dia a dia, não tem esse gasto, né? Não tem uma mensalidade. Então, acho que isso ainda é fundamental que a gente chegue nessas informações. Precisam políticas públicas que consigam trazer essas pessoas para próximo e consigam fazer formação para as classes que realmente precisam, que não têm condições, por exemplo, de bancar uma formação para si. Mariana, se discute muito a qualidade do transporte público, né? E nós estamos na era das privatizações. Se estatizar de novo o transporte público e subsidiar as passagens para a população de baixa renda, poderia ser uma solução? É uma pergunta bem complexa, né? Porque o orçamento do transporte não é uma coisa pequena, né? Mas eu acho que no Brasil a gente precisa começar a pensar nas soluções que são focadas nos grupos que mais precisam, né? Então, ao invés, de repente, de a gente universalizar, que seria o mundo ideal, né, a gente poderia, ao menos, cuidar dessa população que está numa situação mais difícil e gerar aí uma gratuidade para essas pessoas que estão numa situação mais complicada. Isso seria um começo, um primeiro passo, né? Na verdade, o transporte está garantido lá no sexto da Constituição, é um dos serviços que deveria ser, inclusive o transporte é um meio para você chegar na educação, né? Na escola, nos postos de saúde, nos hospitais, é um meio para você alcançar os outros serviços. Mas, enfim, é um problema que não é pequeno, só que a gente precisa mudar a chave também dentro da comunidade técnica, né? Porque há um histórico de olhar para o transporte sem incluir essa discussão da desigualdade e da equidade. Quando a gente começa a incluir esses parâmetros e nos nossos modelos matemáticos a gente coloca uma priorização para esses grupos, os resultados são diferentes. Então, a gente tem planos maravilhosos de ampliação do sistema de transporte, mas na hora da implementação, para onde que a estação de metrô vai? Para os locais já de pessoas de mais alta renda, que muitas vezes tem o seguinte comportamento, para ir na padaria, na padaria da esquina, eles pegam o carro, certo? Certo, então... você lembrou bem, a primeira estação do metrô, que é a linha azul, foi de Santana, né, para o Jabaquara, que é 2 bairros classe médias, não tinha nada a ver com as grandes periferias, né? Quem precisava... Ainda lá no começo, ainda fazia algum sentido, porque você está começando uma rede, você começa onde tem mais movimento, tem os empregos concentrados nessa região central, então faz algum sentido. O problema é que agora ainda a gente está nessa chave, né? A estação da Pompeia, você vê, tem linhas que a gente chama de são linhas perimetrais, que poderiam conectar as periferias, mas não há investimento nelas. Geralmente é sempre, né, uma priorização aí para as estações mais centrais, que já estão em áreas de alta renda, que vão provocar uma valorização nessas regiões e continua esse ciclo, né, de aumento das desigualdades. E mesmo a linha amarela, que seria uma linha que iria unificar todas as outras linhas, inclusive as linhas ferroviárias, né, do trem, né, foi feita, não teve a dimensão de vida, né, foi subdimensionada, né, porque ela é a linha que consegue interligar o maior número de linhas de metrô e de trem,
e ela realmente ela é acanhada em termos de volume, de captar todo o pessoal para ligar todas essas linhas, né? Ou seja, falta um planejamento também em você pensar como você poderia estruturar essa rede aí para fazer com que a coisa fluísse melhor, né? O planejamento em si, né, eu acho, se você olhar, tem o plano integrado de transporte urbano da região metropolitana, o PITU, que até está em desenvolvimento agora, uma revisão para 2040, se você olhar mesmo o plano diretor estratégico ou o plano de mobilidade, o que está planejado, ele é bacana. O problema é que é uma coisa estática, né, que fala, olha, nossa rede futura será essa. Aí tem uma etapa que é super importante, eu acho que é o maior desafio, que é a implementação. Ok, a rede é essa, completa. Por onde a gente começa? Quais são as estações que vão ser prioritárias? E aí que a coisa começa a pegar, né? Então, existem instrumentos de planejamento muito interessantes, em São Paulo em especial, tá? Mesmo em termos de outras cidades do Brasil, a gente tem aí um incentivo para os planos de mobilidade, até uma obrigatoriedade a depender do tamanho da cidade, mas na hora de implementar, né, na hora que vai negociar, na hora que vai decidir por onde que vai começar, aí muda... Se produz algumas distorções, né? Exatamente. Mas, enfim, eu acho que a gente deve continuar, né, e avançar aí para mecanismos de monitoramento, né? Então, a gente fez um bom plano, vamos ver agora o que está acontecendo na implementação desse plano, né? E como também trazer mais a escuta para a sociedade, porque geralmente isso fica muito restrito a uma comunidade técnica e de gestores e não chega na ponta lá de quem está pegando o ônibus lotado e vai lá amassado, ensardinhado e fica lá 5 horas por dia nessa condição, que além de perder o tempo, né, você perde toda a energia ali, você gasta ali boa parte do seu recurso, né, de dinheiro, de energia e de tempo nesse trajeto pesado. Que eu entrevistei um especialista há alguns anos e que ele fez um levantamento de quanto nós gastamos no transporte público. Então, vai anos da nossa vida, né, no transporte público. Mas, a partir do que ela falou, Guilherme, a Mariana, eu já te ouvi, eu me recordo, por exemplo, uma cidade como Washington, a população de baixa renda mora no centro, perto dos empregos. Né? Se nós temos essa dificuldade no transporte coletivo, da demora, inclusive do custo, né? Como seria, aí a gente volta na questão das políticas públicas, gerar emprego para a população de baixa renda no local onde ela mora, né? Para que ela não tenha mais esse custo, né? Já que recebe um salário baixo, né? Quem recebe de 1 a 3 salários mínimos, você eliminar o transporte público seria muito bom, né? Como fazer isso, né? Gerar empregos, criar núcleos, né, de empregos, de trabalho, aonde as pessoas estão, aonde as pessoas residem. Eu acho que é um ponto muito interessante que a Mariana traz, né? Essa questão da centralização de transportes no centro. E eu sou da região ali do bairro do Cachoeirinha, né? E ali a gente não tem metrô e hoje tem bastante transportes, mas quando eu era mais jovem, né? Acabava que eu não tinha muito acesso ao centro. E aí eu fui ter realmente dentro da universidade, onde eu fui atravessar a cidade, sair da Zona Norte para ir para a Zona Leste, pegava metrô, trem, então gerou até uma brincadeira que eu falava, eu morava no meu país Cachoeirinha, porque a gente acaba vivendo nos nossos bairros, né? A gente acaba vivendo, crescendo ali, não tendo acesso a outros lugares. E até em uma palestra que eu participei, uma jovem trouxe, a gente conseguiu o direito à cidade recentemente, que principalmente passa até pela questão do passe livre. Eu não tinha recursos, por exemplo, então eu não ia, por exemplo, pegar um bilhete, gastar um valor ali, que eu muitas vezes não tinha, para ir para outro lugar. Quando a gente tem a questão do passe livre ali, isso faz um diferencial enorme, né? Então isso me permite, por exemplo, conhecer outros lugares. E a gente vai ver o tamanho dessa cidade, o tamanho de lugares que a gente pode conhecer. Então, girar ali, ter esse acesso a outros lugares é fundamental. Mas pensar em a gente rentabilizar ali, por exemplo, o seu próprio bairro, ter uma economia que gira em torno do seu próprio bairro é fundamental. E hoje a gente ainda está concentrado, né, nas grandes oportunidades no centro. A gente ainda tem que conectar os centros. E aí a gente volta nos problemas que a Mariana trouxe, né? Então, a gente tem um transporte ali tão longo, que acaba até gerando um pouco da nossa energia ali, nosso desgaste, né, durante o nosso cotidiano.
Então é importante que a gente pense em políticas, né, dentro dos nossos bairros. Então, pensar em como que a gente consegue propiciar uma venda ali, né, aquelas vendas ali de bairro, por exemplo, que consiga sustentar uma família, consiga trazer mais empregos. Então, isso são políticas públicas que é necessário ali, por exemplo, que prefeituras pensem, né, que olhem, por exemplo, para aquelas economias nos bairros, né, como que elas conseguem ter, mais serem alavancadas, por exemplo, por políticas públicas, incentivos, enfim, diversas formas, que hoje ainda não são, né? Então, tem diversas economias que giram dentro de bairros, mas que ainda não são grandes, são engolidas pelas grandes pressões e os grandes empregos dos centros, né? Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A Assembleia Geral da ONU busca acordo para reduzir acidentes de trânsito. A Mayra Lopes, de Nova York, tem as informações. A Assembleia Geral da ONU se reúne nesta quinta-feira para debater a melhoria da segurança rodoviária. Segundo a líder do Fundo das Nações Unidas para a Segurança Rodoviária, Necka Henry, a cada 24 segundos alguém morre no trânsito, tornando a segurança das estradas do mundo um desafio de desenvolvimento global para todas as sociedades, especialmente as mais vulneráveis. O evento também conta com a participação da Organização Mundial da Saúde, que avalia como fundamental a declaração política que deve ser tomada pelos Estados-membros durante a reunião de alto nível. O documento busca um consenso para reduzir mortes e lesões no trânsito em 50% até 2030, o que seria um marco para a segurança viária e mobilidade sustentável. Segundo o diretor da OMS, o futuro da mobilidade deve promover a saúde e o bem-estar, proteger o meio ambiente e beneficiar a todos. Tedros Ghebreyesus avalia que esse futuro exigirá liderança transformadora dos mais altos níveis de governo para agir de acordo com a declaração política. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre mobilidade urbana e desemprego, com Mariana Abrantes e Guilherme Lamana. Frank, agora nós vamos com a nossa enquete. O que os nossos seguidores votaram a respeito do tema do programa de hoje? Perfeito, Joel. A cada programa que nós apresentamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma enquete. Não tem base científica, né? É uma enquete, né? Mas serve para a gente ter uma noção de como é que as pessoas estão pensando, como elas estão vendo o tema que nós vamos abordar no programa, como o caso de hoje, mobilidade urbana e desemprego. E nós fizemos a seguinte questão: a qualidade do transporte público justifica o preço da passagem? E ao resultado, Joel, 97% das pessoas disseram que não justifica, né, o preço da passagem para a qualidade que recebe, né? Isso não é de hoje, digo eu que eu sou uma pessoa que sempre uso transporte público. Raramente eu utilizo o meu carro para me transportar pela cidade. Eu sempre opto pelo transporte público. Eu acho até mais tranquilo para mim. Eu não gosto de ficar dirigindo, ficar estacionando, enfim, é muita dor de cabeça. Eu prefiro o transporte público, apesar dos problemas. Agora, frente a essa enquete e a situação que a gente encontra, que é real, realmente, não justifica o preço da passagem, mas, por outro lado, a gente sempre acompanha pelos noticiários as empresas de ônibus e os representantes das empresas de transporte em geral, dizendo que tá baixo o custo da passagem, a margem de lucro é extremamente reduzida, mas eles dizem que ganham pouco, mas a gente recebe um trabalho, paga-se muito e recebe um serviço ruim. Então, eu gostaria de saber, né, que possibilidades há de resolver essa equação. Eu sei que a questão é difícil, mas vamos tentar debater. Como é que a gente pode resolver essa equação, né? Eles dizem que ganham pouco, nós dizemos que gastamos muito e o transporte público é ruim. Mariana, vamos começar com você. Como é que você veria, né, que possibilidades há de resolver essa equação? Porque eu estou entre os 97, né? Não justifica o preço pelo serviço que a gente recebe. Vamos dividir o problema por partes. Tem um problema que é um problema geral, que não é exclusivo do transporte, a gente paga imposto, depois a alocação desses recursos fica num lugar ou numa forma de divisão que é difícil aí a gente conseguir uma eficiência. Esse é um problema geral. Agora, vamos mais específico para a questão do transporte urbano, do transporte público, né? Essa questão mais específica do transporte público, a tendência em outras cidades do mundo é você começar a cobrar pelas externalidades negativas, por exemplo,
custo que a sociedade está arcando por utilizar, por exemplo, o carro, né? Então, a gente sabe que, conforme a própria entrevista, o áudio que vocês soltaram, né, um dos problemas grandes que a gente tem é de insegurança viária, né? Só que a gente não tem, nos modelos atuais, uma precificação, né, do quanto que é esse impacto do carro na sociedade, tanto em termos de insegurança viária, que é o que foi comentado, quanto em termos de poluição atmosférica, quanto em termos do que a gente podia falar de poluição do tempo, ou o tempo das pessoas, o tempo que as pessoas perdem, né, para conseguir cumprir isso. Então, acho que um primeiro passo seria trazer instrumentos de política públicas que a gente conseguisse, de certa forma, fazer essa transferência. Pedagiar as grandes vias seria uma solução? Então, existe o tal do pedágio urbano, que é um instrumento bem difícil de implementar por conta da aceitação, digamos assim, política, né? Quem vai ser o político que vai querer aí dar conta de uma proposta dessa? Mas tem alternativas de meio termo. O próprio rodízio foi uma tentativa nesse sentido, né? Mas, por exemplo, os carros em São Paulo, né, em outras cidades também, eles param na rua. A rua é um espaço público. Então, o carro está ocupando o espaço público. Em alguns lugares restritos até tem zona azul, mas ele está ali ocupando um espaço que poderia ser dedicado, por exemplo, para os ônibus passarem, para você ter uma melhor qualidade de serviço, os ônibus terem prioridade e conseguirem chegar mais rápido nos seus destinos, e aí, portanto, a gente melhorar a qualidade do serviço de transporte público. E esse dinheiro arrecadado potencialmente com esses carros, né, parados, né, já seria um volume de dinheiro que ajudaria bastante para fazer essa transferência para o transporte público. Mas existem algumas contas que as pessoas do setor estão tentando fazer essas contas para ver qual que é o volume que arrecadaria. Outra forma, né, que tem sido discutido em outros países. Então, as pessoas que optarem por usar o transporte ativo, que é a pé ou de bicicleta, né, elas poderiam aí ganhar créditos, né? Então, você está incentivando o uso do transporte ativo, né? Então, você está tentando tirar um pouquinho as pessoas, né, para desopilar um pouco o sistema, né? E não está aí está tentando diminuir com outras alternativas. Mas, enfim, é uma questão que não é simples, né? Ela requer aí uma revisão importante aqui no Brasil, porque, de fato, as empresas, após a pandemia, estão com uma dificuldade de manter, em especial porque elas dependem justamente da... Quem é que usa transporte público na sua maioria? Né? São as pessoas mais pobres. São os pobres. Então, você aumentar o preço é difícil, mas, ao mesmo tempo, você manter o custo desse sistema num lugar onde você tem pouquíssimos quilômetros de metrô, né, e trem, também não é fácil, né? Quando você vai para Nova York e Londres, a rede é gigante, né? E aí, para os operadores de ônibus, sobra uma complementação. Aqui não, né? A gente tem um monte de áreas na cidade que dependem exclusivamente do ônibus, né? Então, não é uma equação fácil, mas acho que esse caminho de achar, por exemplo, políticas, né, que a gente consegue trazer um pouco de quem usa o carro, né, que tem melhores condições, porque conseguiu, inclusive, comprar o carro, né? E aí a gente está desincentivando a pessoa a usar o carro e traz um pouco para financiar o transporte público, é um caminho. Outro caminho, já existe implementação legal para isso, que no Plano Diretor Estratégico de São Paulo a gente tem um mecanismo, né, que recolhe-se lá, a gente chama de outorga onerosa, é o nome técnico, né? Então, quando as incorporadoras vão construir em áreas que você tem uma grande valorização, porque você tem muita infraestrutura boa, infraestrutura que foi paga com dinheiro público, né? Você cobra uma parte. Bom, tudo bem, você quer construir aqui para vender, né? Faz parte do seu negócio, mas você vai ter que pagar um pouco porque você está construindo num lugar que já é muito valorizado. E isso é um bem da sociedade. Esse valor, esse dinheiro vai para o Fundurb, que é um fundo municipal que pode realocar, né? 30% disso está dedicado, segundo a lei, para transporte. O problema é, para onde que está indo? Está indo para
pavimentar o leito carroçável, que é justamente onde você tem majoritariamente o uso do carro, ou está indo para você investir na qualidade do transporte público. Então, assim, a gente tem desde ter que criar mecanismos criativos para conseguir um financiamento, que é o caso, por exemplo, do estacionamento dos carros, até fazer um melhor monitoramento do que já existe, né, de potencial de verba arrecadada para implementar efetivamente para melhorar a qualidade. E só para fechar, né, essa questão da qualidade, eu acho que tem uma coisa também do controle técnico dos indicadores e dos contratos que estão sendo feitos para você pagar esses operadores, né? Então, se você pagar por, a depender da forma que você paga o operador, né, se você paga, por exemplo, pelo número de pessoas que ele vai levar, o que vai acontecer? Você paga pelo número de pessoas que ele vai levar, ele vai querer levar mais pessoas, independentemente de como ele vai levar essas pessoas, né? Então, você precisa incluir também nos contratos os indicadores de qualidade, onde ele não pode, por exemplo, passar uma taxa de lotação. Passou aquela taxa, ele recebe uma punição ou algo que vá onerar aí pela baixa qualidade do serviço. Então, assim, é uma matriz, digamos, de soluções que vai desde você criar novos instrumentos até você usar melhores instrumentos que existem, monitorando a implementação, né? Até você rever aí formas de contrato ou modos de operação já existentes aí com o setor de transporte. Eu quero explorar um pouco o que você está falando, Mariana, porque nossa cidade é voltada para o automóvel, né? Agora tem algumas iniciativas para você utilizar a bicicleta, tem uma organização bancária que você pode alugar uma bicicleta e ir ao trabalho, muita gente está fazendo isso, mas precisaria também uma campanha no trânsito para o motorista respeitar o ciclista. Tem vários acidentes que você vê que o ciclista não é respeitado em determinadas avenidas da cidade. Agora, como mudar isso, né? Se a cidade é voltada para o automóvel, e aí você vê, você mesmo citou, falou, olha, o transporte público está na Constituição. Eu queria voltar para aquela pergunta, quer dizer, e nós estamos num momento importante no país de se rediscutir, de se reinventar a sociedade, para inclusive criar novas alternativas, né, para a cidade de São Paulo, para o país, né, de como nós vamos gerir a nossa vida. O cidadão tem que se reinventar, a sociedade. Seria interessante, eu queria voltar com uma parte da pergunta, de voltar para a prefeitura, porque o empresário sempre vai falar do lucro, quer dizer, a correlação de forças aí, do cidadão comum para o empresário que tem lucro, você vê que tem uma distância aí muito grande. Voltando para a prefeitura, voltando para o município, seria importante? Ganharia o cidadão comum em relação ao transporte público? Eu acho que a prefeitura e o município tem que cuidar melhor, independentemente de qual vai ser o formato de financiamento específico ou o formato de operação, né? Mas eu queria, aproveitando que você voltou para essa pergunta, né, que vocês comentaram sobre habitações de interesse social mais centralizadas ou você ter oportunidade de emprego mais próximo onde as pessoas moram, né? O terceiro caminho seria de desenvolvimento econômico para deixar que as pessoas mais pobres trabalhem no seu local onde moram, onde residem. Eu só queria levantar uma bola aqui para um disclaimer, né? Tomar um cuidado só nessa reflexão. Existe uma tendência internacional de falar da cidade de 15 minutos, da cidade de 20 minutos, né? Onde você vai ter tudo próximo, etc. Só que assim, a gente tem um problema muito sério, que nossos estudos também têm analisado, que é a questão da segregação, em especial a segregação racial, né? Se a gente começar a querer construir uma cidade onde a gente isola, né, como o próprio Guilherme narrou aí a visão que ele tinha quando ele não conseguia acessar o resto, isso também é um problema. Então, eu acho que tem que ter um meio do caminho, né? Você tem que ter escola, saúde, equipamentos de lazer próximos, a distância de uma caminhada, né? Mas você tem que ter um sistema de transporte público muito bom, de qualidade, que as pessoas vão usar e vão se encontrar nele, né? Porque, para mim, a solução, né? Como é que eu tiro, como é que eu faço a pessoa que usa o carro
valorizar a importância do transporte público. A hora que ela conseguir usar um transporte público e ver o quanto isso é viável, é importante para a cidade, e ela começar a fazer parte da equação dela também isso, porque no momento a gente tem muita gente que usa carro e olha com distância para o transporte público, né? Você vai viajar, né? As pessoas que têm a oportunidade de viajar ao exterior, você entra no ônibus, né? Você encontra pessoas diferentes, de origens diferentes no ônibus. O ônibus seria um espaço maravilhoso para a gente diminuir essas barreiras de segregação, né? Só que aqui o serviço é tão ruim, né? As condições são tão precárias e a gente ainda tem esse problema cultural associado que isso raramente acontece. Então, eu acho que sim. Trazer para a prefeitura é um caminho? Mas tem outros caminhos também em conjunto que podem ser feitos de mais curto prazo, né? Porque também não ficar esperando, a gente tem que ter uma rede de metrô que nem Londres, a gente tem que ter uma rede de metrô que nem Nova York. Não vai ser rápido isso, né? Mas a gente pode fazer com que a tarifa seja aí, de alguma forma, pelo menos acessível ou universalizada para quem mais precisa. Né? Você levantou um aspecto interessante, viu, Mariana? É democratizar a mobilidade do cidadão comum, da população de baixa renda. Ou seja, o Guilherme citou o exemplo dele, ele mora lá na Cachoeirinha. Vai vir um metrô daqui 4, 5 anos lá para Brasilândia, nem sei se a Cachoeirinha e Brasilândia são muito próximas, e vai ter uma estação lá. Mas isso, quem vai ver isso aqui daqui 5, 6 anos? Como é que ficam aquelas pessoas, por exemplo, para participar do ponto de vista cultural da cidade, né? Claro que existem iniciativas importantes nas periferias, iniciativas culturais, tá? E nós temos exemplos de iniciativas muito ricas, mas democratizar a mobilidade é fundamental, né? Para que você consiga circular morando na Cachoeirinha, morando no extremo leste da cidade, depois da Penha, ou lá na Zona Sul, enfim, consiga circular pela cidade a partir das suas necessidades, não só de trabalho, mas também de lazer, né? Eu quero te ouvir, Guilherme. Para fazer até um acréscimo no que vocês trouxeram, acho que quando a gente fala da mobilidade, a gente não só pensar na questão dos ônibus, né? Pensar em todos os outros modais. Eu acho que a Mariana trouxe isso muito bem e a gente refletiu aqui, né? Hoje a gente tem uma construção de uma sociedade focada ali para o carro, principalmente, né? E a gente tem que entender que a gente tem que passar por um processo ali com conscientização da população, principalmente, né? E a gente sabe quando a gente tentou construir, por exemplo, mais faixas de ônibus, mais ciclofaixas ali, a gente teve uma grande repercussão, um grande problema. E a gente precisa passar por um processo de conscientização da importância desses espaços, né? Eu sou desses que anda de bike, vai para tudo que é lado, né? E poucos lugares eu consigo parar minha bike. Muitas vezes eu me arrisco a parar em um lugar que muitas vezes pode acontecer de não estar mais a bike lá quando eu voltar, né? Como já aconteceu. Isso acaba acontecendo, porque a gente não tem hoje espaços ali, por exemplo, para que eu consiga guardar minha bike, por exemplo. E a gente precisa incentivar mais esses espaços, né, para que a gente consiga ter esses modais, que a gente incentive pessoas a ter, por exemplo, a sua bike como um meio de transporte, a gente consiga, por exemplo, que os ônibus sejam mais rápidos. Então a gente precisa passar por um processo de conscientização, que eu acredito que é fundamental. E eu até queria fazer um acréscimo, quando a gente começou falando aqui de ODS, a gente tem um relatório Luz, né, que é um mecanismo ali fundamental de acompanhar, por exemplo, indicadores e metas, né? E o último relatório Luz trouxe, quando a gente fala de transportes... Uma triste realidade. Uma triste realidade, que na verdade os recursos investidos ali dentro dos transportes, ele continua em queda. A gente tem ali uma diminuição dos anos mais acirrados da pandemia, principalmente pela nossa mobilidade que ficou encurtada, né? Então a gente pouco saía, né? Então, até que, vamos dizer assim, faria um pouco do sentido ter essa diminuição dos recursos. Só que em 2022, que a gente tem um pouco mais, né, dessa mobilidade das pessoas, os recursos continuaram caindo. E esses recursos são autorizados ali para o ano todo. Isso deveria ser ao contrário. Se a gente está falando ali, né, de uma volta ali ao meio social, de novo ali o convívio social, a gente precisa de mais investimentos. E não foi o que aconteceu. Então, isso é um problema que está já batendo agora, a gente já está sentindo, né? Mas isso também vai acarretar nos próximos anos. Então, a gente precisa investir. Então, precisa a prefeitura também investir, ter ali até parcerias. Então, eu falei, né, por exemplo,
da questão das ciclofaixas, espaços para a gente parar, eu costumo muito usar um bicicletário, né, próximo aqui que eu vou, da CPTM. Então, tem que ter uma parceria de uma prefeitura, por exemplo, um governo, por exemplo, que articule ali, para pensar em espaços que condizam os dois ali, né, onde os dois administram, onde os dois podem dividir um recurso ali, um investimento. Então, precisam ali ter uma articulação maior para pensar em mobilidade urbana, pensar em outros modais, que não só o carro, que hoje a gente sabe que o carro ainda tem grandes problemas no nosso meio ambiente e também na sociedade. Você trouxe o resultado do relatório Luz. Os 17 objetivos, nós não cumprimos nenhum até. Né? Eu presumo que eu acho que a Agenda 2030 para o nosso país está comprometida. Mas, como eu sou esperançoso, e o nosso programa é o Brasil ODS, nós vamos tocar nesse assunto e em cada programa a gente fala de um dos objetivos sustentáveis da Agenda 2030 da ONU. O Frank trouxe também aqui, não, Frank, na verdade, foi você, Frank, que trouxe a questão da segurança também, né? Ah, não, foi você, Guilherme. É importante democratizar a mobilidade, mas também garantir, né, que o cidadão possa circular com segurança na cidade. E os índices de violência aí estão aumentando a cada dia, né, Frank? É verdade, a situação da violência, ela, digamos, com a pandemia ela piorou, porque aumentou o número de desemprego, as pessoas não têm outra saída, né, para poder gerar fonte de algum rendimento para se sustentar, e às vezes no desespero a pessoa parte para criminalidade, né, essa que é a questão, não é uma questão de índole, é uma questão de necessidade, né, acho que isso que é fundamental ser colocado, porque sempre que se levanta a questão da violência, né, há uma tendência de uma parte da sociedade bastante conservadora a colocar isso como uma questão de índole, né, que é só índole, não é só essa questão, não. As pessoas às vezes partem para essa solução, né, digamos assim, entre aspas, solução, porque não tem outra saída, né, ou ela parte para isso para tentar sobreviver, né, essa que é a questão de sobrevivência, ou então ela vai sucumbir, não tem outra saída. Mariana, o levantamento aponta que 81% dos desempregados há mais de 2 anos são da classe D e E, que tem o transporte público como alternativa para o seu deslocamento. Lembrando que o brasileiro gasta, em média, R$214 com transporte público por mês. Esse dado está atualizado, Mariana? Você faz essa pesquisa, né? Essa é a média correta, 240? Quem ganha de 1 a 3 salários mínimos realmente acaba sendo inibido, né, na sua mobilidade pela cidade. Sim, deixa eu até complementar, né, que na verdade dessas classes mais baixas, se você for calcular o número de oportunidades de trabalho que conseguem alcançar, é só 3%, considerando 1 hora de viagem. Então, se eles quiserem alcançar mais que 3%, eles têm que andar bem mais que 1 hora de viagem. Quando você vai para a classe alta, né, você tem um número que com esse mesmo tempo de viagem, é de 43%. Né? Então, você tem, além da dificuldade da barreira de acesso ao mercado, que o Guilherme já tinha comentado, você tem essa dificuldade, de fato, em termos de condições do sistema de transporte público para poder acessar. A partir do que você disse, São Paulo é uma cidade que segrega a população de baixa renda. Sim, quando você olha os mapas, né, é até impressionante, porque parece, independentemente, quer dizer, você vai mudando as dimensões e o problema permanece. Né? Até tem um estudo interessante que recentemente tinha uma visão assim, não, mas escolas não é um problema, porque você olha o mapa de escolas e você tem escolas distribuídas por São Paulo inteiro. Aí, o que nós fizemos? Ok, vamos acrescentar um indicador de qualidade das escolas e refazer o mapa de acessibilidade à educação. O que acontece? Volta a ser o mesmo velho mapa, onde você tem a população de mais baixa renda, sim, com escolas próximas, mas de pior qualidade. Né? Então, olha o tamanho da crueldade que nós estamos fazendo, né? Essas pessoas que justamente precisam dar o salto maior na vida, né, para conseguir sair dessa condição, elas estão, em certa forma, presas nessa situação de pior qualidade das escolas, porque o nosso sistema de educação, pelo menos em São Paulo, né, as famílias são obrigadas a matricular as crianças nas escolas que estão a uma certa distância de sua casa, né, e são justamente essas escolas que são de pior qualidade. Então, realmente,
são desigualdades aí que se acumulam, né? E acho que a ciência brasileira tem que avançar aí nessas medidas para poder aí a gente, a partir de números e entendendo as relações de causa e efeito, com métodos mais robustos, né, a gente começar a trazer a oportunidade para criar políticas que vão mudar. E aí você comentou de Washington, que tem habitação no centro, Londres também tem, né? Então, não é uma exclusividade. E no nosso plano diretor, estava previsto que nas áreas mais próximas ao metrô e etc., quando as grandes incorporadoras fossem construir, elas deveriam reservar um espaço para habitação de interesse social. Elas tinham opção, ou elas constroem a habitação de interesse social, ou então elas pagam um valor que, teoricamente, vai ser destinado para essas habitações, né? E quando você vai olhar o que acontece, infelizmente, não só a gente não tem a construção de fato de habitação de interesse social, quando as zonas, que são as zonas especiais de interesse social, que são reservadas, né, para a gente construir de habitação de interesse social, elas estão ocupadas por empreendimentos de alto padrão, né? Mariana, então, a cidade está refém da especulação imobiliária? Oi? A cidade está refém da especulação imobiliária. Eu acho que a gente precisa, né? Não dá para ser ingênuo, né? É um mecanismo que mistura vários setores, vários atores que estão distribuídos em vários locais de decisão e que, portanto, tem uma situação que não é simples de equacionar. Mas na hora que a gente começa a quantificar, a denunciar esses números, né, eu acho que aos poucos a gente vai conseguindo trazer luz aí para essa discussão e quem sabe a gente consegue avançar um pouco aí na discussão política e para, através da democracia, né, avançar, porque a gente ainda está numa situação bem difícil. Precisamos democratizar a nossa cidade a partir desse olhar que nós estamos fazendo no programa de hoje, esse olhar da mobilidade e do transporte público. Quero te ouvir, Guilherme. Nós precisamos fechar o programa, nós temos já quase 15 minutos de programa, quase caminhando para o final. Nossa conversa foi muito boa. O deslocamento fica comprometido das pessoas, da população de baixa renda que mora nas grandes periferias, né? A partir desse dado que eu dei, R$214 ele gasta por mês, e a dificuldade que ele tem, né, para se deslocar e buscar emprego. O cenário que a gente tem hoje do desemprego faz com que a gente até já tenha conversado aqui, por exemplo, que faz essa pessoa, por exemplo, né, de uma camada ali mais baixa, ela vai procurar outras alternativas, né, e isso acarreta ali, por exemplo, uma dificuldade muitas vezes de conseguir uma renda, ou até em situações de trabalho mais precárias. A gente tem, inclusive, né, se a gente for olhar os dados, né, do desemprego, teve uma pequena queda, né, recentemente. A gente dá uma olhada, vê esse desemprego que tem uma queda e a gente dá, que legal, estamos caindo. Só quando a gente olhar na renda média, por exemplo, dessas pessoas, a gente vai ver que caiu também. Então, as pessoas estão um pouco mais empregadas, mas estão ganhando menos, principalmente pelos empregos informais. Então, hoje a gente tem aí alternativas que eles foram procurar outras formas, né? Então, a gente tem isso registrado, por exemplo, como emprego informal, mas a gente ainda não consegue, por exemplo, dar mais subsídios, ter mais rendas para essas pessoas, e não consegue complementar, por exemplo, uma renda de casa. A gente sabe como com a inflação, por exemplo, né, como os alimentos estão caros, os transportes, então isso é um grande problema. Então, pensar hoje, né, no desemprego é pensar sobre mobilidade, é pensar em sobrevivência. Então, é importante que a gente pense essas diversas políticas públicas que a gente está falando hoje, porque isso vai acarretando em outras frentes, né? É fundamental a sociedade civil se organizar para exigir a redemocratização, né, ou a democratização da nossa cidade na perspectiva da população de baixa renda. Frank, o tempo correu rápido. É verdade, eu preciso das suas informações, né? O que o observatório de importante nós devemos destacar hoje, que os nossos seguidores leram lá no nosso portal, enfim, fica à disposição para você dar todas as informações de uma vez só. Então vamos lá, eu quero convidar as pessoas, a todos e todas, a visitarem o nosso portal, né, que é observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E lá irá encontrar uma série de matérias que são importantes, muitas delas focando principalmente questões ligadas à cidadania. Lá matérias como, por exemplo, com dívida parcelada pelo governo, dono do Avan,
da Havan, né, aquela grande rede de roupas, enfim, de comércio em geral, comprou um jatinho de 250 milhões, né? Ou seja, ele pega dinheiro do governo, vai comprar jatinho, né? Enfim, é um despautério isso que acontece no nosso país. Outra matéria que tem um grande número de leitores, né? Tem tido um grande número de leitores, é que no Brasil 51 mil pessoas morrem por ano devido à poluição do ar, né? Olha só como é que o ar que nós estamos respirando, ele está envenenado, porque as pessoas estão respirando e uma massa enorme de pessoas morrendo por problemas devidos à poluição do ar. E a matéria que eu quero dar um destaque, né, que tem tudo a ver com o tema do programa de hoje, é desemprego e déficit habitacional no Brasil são crônicos e urgentes. Essa é uma matéria que nós temos no nosso portal. Ela foi escrita pela Yara de Andrade, e lá, só uma síntese dessa matéria, convido a que leiam, né? No Brasil tem mais de 10 milhões de pessoas desempregadas e 6 milhões de moradias em falta. Especialistas argumentam que a crise sanitária expôs um problema estrutural de déficit e de desemprego habitacional, de déficit habitacional e desemprego que existe no Brasil há muito tempo. Isso acabou aflorando. E, Joel, isso é uma coisa que todos nós, passeando pela cidade de São Paulo, né, a gente que tem, digamos assim, um pouco mais de percurso na vida, né, do que a Mariana e do que o Guilherme, eu posso afirmar que nunca vi tantas pessoas morando na rua como atualmente, né? O número de pessoas que estão morando na rua é surpreendente. Nunca vi isso, desde criança até hoje. A coisa hoje supera todos os problemas econômicos, todas as crises econômicas que nós tivemos. Nunca nós tivemos tantas pessoas morando na rua como hoje, tá? Essa matéria que eu citei e as outras, Joel, elas podem ser ouvidas também no nosso portal como uma ferramenta de audiodescrição, né? Destinada às pessoas deficientes visuais e também aquelas que estão fazendo suas atividades no dia a dia e querem receber esse conteúdo que tem no nosso site. Pode se ouvir, é só usar a ferramenta de audiodescrição e você vai ouvir as matérias que são elaboradas pelo Observatório do Terceiro Setor. Você está ouvindo o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, segundo trimestre do ano fechou com o maior recuo de desocupados em Tocantins, Pernambuco, Alagoas, Pará, Piauí e Acre. As pessoas que migraram dessas regiões em busca de emprego devem estar voltando, imagina-se, né? Mas nesse final do programa, eu gostaria... também aqui eu queria destacar o estudo da FAPESP, que evidenciou a desigualdade de empregos entre ricos e pobres na cidade de São Paulo. No bloco anterior, a Mariana falou sobre isso, né? Essa porcentagem. Apenas 16% das famílias da capital tinham acesso à metade dos empregos, enquanto 20% delas sobrevivem com menos de 3 salários mínimos. E eu queria o destaque final dos nossos dois convidados. Mariana, a partir do que você falou... essa pesquisa teve coisas muito importantes, né? E que a gente acabou não falando por causa do tempo. E nesse seu destaque final, eu gostaria que você rapidamente falasse sobre elas e agradecendo a sua entrevista. Foi um prazer te conhecer. Muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil ODS. Você voltará outras vezes, porque esse assunto não se esgota. Pelo contrário, nós temos um longo caminho democratizar a mobilidade social da população de baixa renda. Não será fácil, não é uma tarefa para hoje e para amanhã, é uma tarefa da sociedade civil lutando por isso, né? E ultrapassando a correlação de forças que existe na política, né? Obrigada, Joel, obrigada, Franklin, Guilherme, obrigada a todos e todas. Foi ótimo participar, foi uma delícia a conversa, né, e ter esse espaço aí para a gente fazer a divulgação dos estudos técnicos e científicos que a gente faz. Eu acho que, resumidamente, né, essa nota técnica especial que você comentou, a gente tem, além dessa quantificação, né, da baixa acessibilidade por transporte público das populações de mais baixa renda, a gente tem também a quantificação da ocupação por empreendimentos de alta renda em zonas especiais de interesse social, né, que são zonas que, teoricamente, estavam sendo reservadas para fazer habitação de interesse social, né? E a gente também faz uma discussão sobre a efetividade do adensamento,
porque no plano diretor existe um instrumento lá para provocar esse adensamento, né? Então, a ideia é tentar atacar esse problema ou adensando, ou seja, colocando as pessoas, mais pessoas onde tem as mais oportunidades, ou através de instrumentos de habitação de interesse social, colocando a habitação de interesse social mais próxima, né, por exemplo, na plantas especiais de interesse social, ou tudo junto, né, fazendo também melhorias no sistema de transporte. Acho que esse é um resumo geral. Quem tiver interesse, não sei se vocês deixaram o link, mas tem uma técnica mais descritiva, com mapas, números, gráficos e das complementares para quem se interessar. Agradeço mais uma vez. Muito obrigada aí pela... Nós é que agradecemos a sua participação no programa de hoje. Guilherme, suas considerações finais. Você tem 1 minuto e meio para resumir tudo e dar o destaque final do programa. Que tarefa fácil, então, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer os nossos ouvintes, agradecer Joel, Franklin, Mariana. Acho que, né, aqui perpassa por muitos temas durante esse debate, e com certeza a gente tem que ir um pouco mais a fundo até conhecer um pouco mais sobre cada temática. Mas hoje que o que mais passou aqui, o que falou, é sobre políticas públicas, né? Eu sou um grande defensor de políticas públicas, inclusive por ser formado, né, nessa área. A gente precisa realmente construir políticas públicas que não sejam, por exemplo, de um candidato ou de outro. A gente precisa de políticas públicas que sejam a longo prazo, né? Eu falo sobre, por exemplo, ODS, né, em um programa da Prefeitura de São Paulo, e eu falo que falar sobre ODS hoje é falar sobre uma política transversal. É uma política até 2030, então a gente precisa de políticas ali que sejam de longo prazo, que tratem sobre desemprego, que tratem sobre sustentabilidade, tratem sobre economia e realmente sobre essa desigualdade social que hoje o Brasil perpassa. Então é fundamental pensar em meios de sobrevivência, porque realmente é um pouco do que a gente está passando, o complexo problema que a gente tem hoje. O Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a presença de Mariana Brantes, pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, Guilherme Lamana, analista de projetos sociais no Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, acompanhe nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.